Olá, eu sou o Dr. Dinhali, médico psiquiatra e idealizador do blog Psiquiatria com Você. E hoje a gente vai estar falando sobre o assunto ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, antes de ser um adoecimento, é uma função psíquica normal, que visa nos proteger, visto que olhamos as situações à nossa volta e as possibilidades futuras com um olhar um pouco negativista, ou seja, pensamos no pior que pode acontecer. Quando pensamos no pior que pode acontecer, nós tomamos os nossos cuidados para não deixar que esse pior aconteça. Porém, existe aí uma avaliação de risco. Quando o risco envolvido numa situação é alto, a minha providência é drástica, é intensa. Quando o risco numa situação é baixo, a minha providência é baixa, é pequena. Ou às vezes nem tomo nenhuma providência efetiva, apenas espero o que pode acontecer. O que acontece é que até esse ponto a ansiedade protege. Porém, existe um momento em que a ansiedade se torna adoecimento, chamada então de transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, ela se caracteriza psicopatologicamente por um equívoco exatamente na avaliação do risco envolvido na situação. Por exemplo, vamos supor que eu pense numa viagem e eu fique com medo de alguma coisa acontecer nessa viagem. Existe um risco real de um acidente acontecer. Existe um risco real de eu ser assaltado. Existe um risco real de eu adoecer. Porém, quem tem a ansiedade como adoecimento acaba manifestando um sofrimento exagerado por achar que o risco que desse evento negativo acontecer, ele é maior do que realmente é. Então, vamos supor que o risco real de eu ser assaltado, por exemplo, seja talvez 1 a cada 10 mil numa situação em que eu esteja andando na rua, num bairro comum, num bairro relativamente seguro. Uma pessoa que tenha o foco de temor na segurança em relação a assalto, ela pode ficar pensando que o risco real disso acontecer é maior. Uma vez a cada 100, ou seja, 1% de chance. Daqui a pouco ela já pensa que é 10% de chance. Daqui a pouco ele já pensa que é 50% de chance de ser assaltado. E neste momento em que a pessoa, nesse equívoco de percepção, concebe que o risco de ser assaltado é alto, ele acaba tendo uma reação de fuga ou luta, decorrente de uma descarga de adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor, é um hormônio relacionado com o que a gente chama de descarga adrenérgica, onde a pessoa vai receber em seu organismo todo, não só no cérebro, mas no corpo todo, alterações que vão facilitar a sua fuga ou luta dentro dessa situação de risco real. Vamos supor que um animal feroz, que um cachorro, por exemplo, grande, bravo, ele venha correndo na minha direção rosnando. Nesse momento, eu faço a avaliação e vejo que o risco é alto, não tem nada que me protege, é um cachorro grande. Então, com esse risco alto, a minha integridade física, a minha integridade imediata, o meu organismo libera adrenalina. Essa adrenalina vai ajudar com que eu me salve. Então, as alterações que acontecem são aumento da frequência cardíaca, para levar mais oxigênio e nutrientes para a musculatura, aumento da frequência respiratória, para levar mais oxigênio para o sangue. A minha capacidade de concentração naquele momento diminui. O cachorro está vindo na minha direção, eu não preciso focar em nada. Eu não preciso fazer uma conta de matemática, eu não preciso ler um livro. Porém,
eu tenho a minha atenção aumentada, ou seja, eu vejo várias coisas ao mesmo tempo para estabelecer uma rota de fuga, para perceber um instrumento para me defender, ou uma árvore para eu subir, algo que me salve. Eu verei várias coisas ao mesmo tempo, mas não focarei e não terei uma atenção em nada especificamente. E como eu não foco em nada, a minha memória daquele momento fica prejudicada. Então pode ser que depois do acontecido eu nem lembre da cor do cachorro, por exemplo, porque por mais que eu vi que ele era um risco, eu não foquei nele, eu abstraí. Na verdade, eu tive uma atenção aumentada em vários aspectos. Outra alteração causada pela descarga de adrenalina é uma palidez cutânea, devido a uma diminuição da circulação na pele, priorizando a circulação no músculo. Isso serviria evolutivamente também para evitar que haja sangramentos em potenciais cortes nessa situação de risco, de salvamento. Outra alteração é a circulação nas vísceras diminui, priorizando a circulação no músculo. A peristalse intestinal aumenta e isso pode causar gastrite, náusea ou diarreia naquele momento em que o risco é real e iminente à minha integridade física. O que acontece é que a pessoa que tem a ansiedade como doença acaba trazendo essas descargas de adrenalina com manifestações físicas e psíquicas em situações de risco que não são reais, que são muito mais interpretativas do que reais e iminentes. Então a pessoa pode de repente estar consigo pensando, e se eu perder o emprego? Aí ele começa a pensar, eu não vou conseguir pagar minhas contas, as minhas crianças vão passar fome, eu vou ter o cobrador na minha porta. Ou seja, existe um monte de consequências ruins da perda do emprego. Eu posso não conseguir outro emprego. E como o ansioso é sempre muito negativista, ele sempre pensa no pior. Ele não pensa que ele pode perder o emprego e conseguir um outro melhor. É uma tendência, isso não é voluntário. Então, ela pode, nesse momento, com uma situação de risco muito mais subjetiva, simplesmente ter uma descarga de adrenalina, aonde ele vai sentir um mal-estarzinho, onde vai ter uma palpitação que começa pequena, um aumento da frequência respiratória, uma discreta falta de ar. E ele pode, em sentindo esses sintomas, ter um prejuízo da sua capacidade funcional, ou seja, ele não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, ele não vai conseguir desenvolver as suas atividades a contento. E pode também, de repente, focar nos sintomas físicos dessa descarga de adrenalina. E, como negativista que ele não vai pensar, olha, como meu coração está bom, batendo forte. Não, ele vai pensar, olha, meu coração está batendo muito forte, eu acho que ele vai parar. Eu acho que eu estou infartando. Eu tenho a impressão agora que eu estou morrendo. E quando ele pensa isso, no risco da própria morte, é um risco subjetivo e interpretativo, imaginário, mas causa igualmente uma descarga de adrenalina, como se ele estivesse realmente à beira da morte. Então, essa descarga de adrenalina e a percepção de morte iminente nada mais é do que um sinal de gravidade maior de uma ansiedade que é generalizada, que é para vários aspectos, culminando numa crise de pânico, aonde essa crise é autolimitada, não oferece risco à integridade da pessoa, porém ela tem uma sensação de intenso desconforto, uma sensação de desespero. A crise de pânico geralmente dura 20 minutos, no máximo 40 minutos, uma crise de pânico pode durar, ela é autolimitada e não oferece risco à integridade da pessoa. Então, o conceito de ansiedade patológica é este, onde o risco interpretativo é sempre maior do que o risco real. Que bom que estivemos juntos em mais esse vídeo. Se você gostou, dê um like, acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe, visite o nosso blog
psiquiatriacomvocê.com.br. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.